do documentário histórico de Sertãozinho, organizado pelo Dr. Antônio Furlan Júnior no ano de 1956. Vamos falar hoje do Clube Literário Recreativo Sertanezino, anexo o Grêmio da Mocidade Sertanezina. Este texto feito por Dr. Antônio Furlan Júnior mesmo. O prédio onde estava localizado o Clube Literário era uma velha casa de esquina da Praça 21 de Abril e de propriedade do coronel Francisco Schmidt. Mais tarde, em 1906, na ocasião em que ia à praça, a fazenda Palmital do senhor Salviano Martins, houve um acordo entre os dois arrematadores. O coronel Francisco Schmidt e o cavaleiro Antônio Bianconi. O primeiro doaria a casa da esquina ao segundo se este desistisse de dar lance durante o leilão. O acordo se efetuou e a casa ficou pertencendo ao cavaleiro Antônio Bianconi, que a alugou primeiramente ao médico Dr. José Augusto Machado, depois ao Banco Custeio Rural e, finalmente, ao Clube Recreativo, cuja sede primeira fora lá no antigo Cine Patê. Em 19 de maio de 1918, uma das salas do grupo escolar, reuniram-se os professores e demais pessoas ligadas ao ensino de nossa terra, sob a presidência do professor Raul do Prado Viana e secretariado pelo senhor Henrique Maresca, para ser fundado o Gabinete de Leitura de Sertãozinho, considerado de grande necessidade em nosso meio social, e constituir uma diretoria para organizar e dirigir os seus destinos. E, por aclamação, foi eleita a primeira diretoria assim constituída. Presidente de honra, Coronel Guilherme Schmidt. Presidente, professor Raul do Prado Viana. Vice-presidente, capitão José Viana dos Santos. Primeiro secretário, professor Silvio Vaz. Segundo secretário, Dona Maria Amélia Coutinho. Primeiro tesoureiro, professor Anacleto Cruz. Segundo tesoureiro, Arlindo Porto. Orador, professor Nicolau Marchini. Oradora, professora Floripes Marques de Andrade. O gabinete de leitura foi recebido com grande simpatia pelo povo da época, pela sua notável finalidade, promovendo festas cívicos militares. Porém, em 8 de março do ano seguinte, reuniram-se os sócios em Assembleia Geral Extraordinária para ampliar as diversões, tais como bailes, esportes, etc. Foi elaborado e aprovado em 22 de abril de 1919 o novo Estatuto, transformando o Gabinete de Leitura em Clube Literário e Recreativo Sertanezino, que mudou suas instalações do grupo escolar para o seu ainda atual prédio. Propiciou essa mudança a doação feita pelo senhor Antônio Mateus Benelli e Dona Rosa Benelli. A partir de então, os generosos doadores passaram à categoria de sócios beneméritos. Os primeiros sócios do Clube Literário Recreativo, o senhor Antônio Mateus Benelli e Dona Rosa Benelli. Em 16 de março de 1934, os rapazes da nossa cidade puseram-se em atividades para a instalação do Grêmio da Mocidade Sertanezina. Reuniram-se em assembleia, elegeram a primeira diretoria, ficou assim constituída. Presidente de honra, Dr. Antônio Furlan Júnior. Presidente, Horacílio Gomes Martins. Vice-presidente, Guilherme Hortolã. Primeiro secretário, professor Antônio Andrade Guimarães.
Segundo secretário, Electro Bonini. Primeiro tesoureiro, professor Raul do Prado Viana. Segundo tesoureiro, Alfeu Rodrigues Santinho. Bibliotecário, Efrem Baleotti. E diretor de esporte, Valdomiro Gomes. Em 1936, foi enriquecido o patrimônio do Grêmio com a doação feita pela Prefeitura Municipal de uma quadra de terreno localizada entre as ruas Eupídio Gomes, Washington Luiz, Coronel Francisco Schmidt e a então Avenida Sebastião Sampaio, local destinado à prática de esportes da mocidade sertanesina. Em 13 de abril de 1938, foi anexado o Grêmio da Mocidade Sertanesina ao Clube Literário e Recreativo Sertanesino. Isto é onde hoje fica a piscina do Clube Literário. No ano em que se comemoraram as festas do 60º aniversário de Sertãozinho e o 50º da Câmara, dirigiam o clube os seguintes conselheiros: Dr. Antônio Pascoal, Cecílio Fraguas, presidente, Alcides Canizim, Abílio Loyola, Albino Batista Siqueri, Dr. Antônio Osvaldo do Amaral Furlan, Antônio Capelli, Otávio Verra, José Pedro Carolo, Orlando Colli, Rubens Nunes Maia e Alexandre Alimeri. A finalidade do Clube Literário e Recreativo Sertanesino está expressa na sua própria denominação: reunir a sociedade local e estimular intelectualmente a mocidade, criando com isso possibilidades de ordem material necessárias ao desenvolvimento espiritual. Esta entidade social tem, desde a sua fundação, não só comemorado com brilho e patriotismo as grandes datas cívicas históricas da pátria, como proporcionando aos seus sócios noitadas de arte, de recreação e de cultura. A sua sede vem sendo beneficiada por radicais reformas, com amplos salões de festas e outras instalações modernas para aumentar o ambiente de elegância e de conforto aos sócios. Ao clube pertence ainda a praça de esportes situada na parte central da cidade, onde, além de uma excelente piscina, possui quadras de voleibol e de basquete. Numa área onde o rio foi canalizado e coberto, será construído brevemente um moderníssimo parque infantil. E foi. O primeiro parque infantil de Sertãozinho, ele ficava localizado onde hoje é a rodoviária urbana, ali. Ali foi o primeiro parque. E me lembro bem que uma das primeiras professoras, ainda hoje falei com a sobrinha dela, foi a dona Dina Scatena. Eu tive a oportunidade de frequentar aquele parque.